Nesse vídeo eu quero dar 5 conselhos para os novos convertidos à fé católica. Eu sou o Marterson, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no meu canal. E é o seguinte, antes de qualquer coisa você se pergunta, mas quem é esse barbudo para me dar 5 conselhos para mim que estou me convertendo agora à fé católica? Pois bem, em primeiro lugar, eu não sou nada demais, eu sou apenas um leigo estudioso da fé católica. Existem muitos outros leigos que são muito mais estudiosos do que eu admito isso, mas eu percebo algumas coisas, tanto na vida presencial como na vida virtual, e eu fico pensando, isso já aconteceu comigo, algumas coisas já aconteceram comigo no passado, eu queria que alguém tivesse me avisado, e outras coisas, alguém me avisou, mas eu era muito jovem, e normalmente jovem não escuta a opinião de ninguém. Pois bem, são 5 conselhos, 3 teológicos e 2 conselhos políticos para você que está se convertendo agora à fé católica, que está impressionado, que está apaixonado com tanta coisa, porque todo dia você descobre novas coisas, tá bom? Então, primeiro conselho teológico. Então, o catolicismo, ele é muito rico de história e conteúdo. Ele tem muita coisa para estudar. Mas não trate os estudos como sua maior prioridade. Sua maior prioridade é a vida de oração e a sua vida espiritual. Então, esse é o primeiro conselho teológico que eu te dou. Sua maior prioridade, agora que você está se convertendo, e não só agora, para o resto da sua vida, não é ter uma vida intelectual, não é entender tudo sobre a Igreja Católica, não é conhecer todas as sentenças teológicas, porque isso não é a essência de um católico. O católico, ele precisa ter uma vida espiritual, em primeiro lugar, uma vida de oração e uma vida sacramental. Eu sei que é muito difícil, porém, essa é a nossa prioridade. Tudo bem? Sempre buscar obedecer a Deus. Veja, não existe nenhum problema em você ter uma vida intelectual, em você buscar estudar. Só queria deixar bem claro que vida intelectual é vocação, tá? Vida intelectual não é simplesmente querer consumir um monte de conteúdos. Vida intelectual é um chamado. Então eu sei que são muitas coisas, são muitos livros, são muitos conteúdos, é teologia, é filosofia, é mística, é ascética, é demonologia, é história, é tudo. Mas você não vai conseguir. E se você desordenar o processo, você vai colocar os estudos acima da sua vida espiritual. Sabe o que vai acontecer? Daqui a 1 ano ou 2, você vai abandonar tudo. Por quê? Porque você não regou o mais importante. Você não colocou água na semente mais importante. Estudar é importante. Inclusive, você vai ter que estudar. Até para você sustentar a sua vida espiritual. Tá certo? O estudo, ele não está distante da vida de oração. A questão aqui é a ordem das coisas. O que é mais importante? A vida espiritual é mais importante do que a vida intelectual. Tá bom? Outra coisa, segunda dica, isso aqui eu sei que é difícil. Não entre em debates teológicos nas redes sociais ou presencial nos primeiros anos da sua vida de conversão. Eu vou ler aqui o texto e você vai entender. Eu sei que é difícil ficar calado, mas nos primeiros anos de conversão, tente ficar calado e não debater com ninguém sobre sua fé. A maioria das pessoas que você iria debater não querem a verdade, não querem um confronto de argumentos para chegarem a uma conclusão. E sabe o que é mais interessante? Nem você está buscando nada, nem você está buscando verdade, nem você está querendo debater para chegar a uma conclusão, para fazer uma síntese, uma antítese. Tanto você como a outra pessoa só estariam debatendo para poder preencher um certo vazio de insegurança, e ambos estão buscando vieses de confirmação, digamos assim. Tudo bem? O debate na internet, com o tempo, ele vai te enfraquecer sua fé, enfraquecer sua perseverança, enfraquecer sua vida espiritual, porque você vai debater e vai perceber que não vai chegar em lugar nenhum. Eu falo isso por experiência própria. Nos primeiros anos de minha conversão, não tinha nem estudado ainda praticamente nada e já queria debater, já queria ensinar. Então cuidado, né? Cuidado com isso, que isso enfraquece a fé de muita gente. Vi muita gente desse meio da apologética católica
desse meio dos debates nas redes sociais. Eu era do tempo do Hangout, né? Entrei na Igreja Católica no tempo do Orkut também. Vi muita gente desse meio simplesmente abandonar tudo, tá certo? Então cuidado. É importante, eu sei que a gente quer ensinar, eu sei que a gente quer explicar, eu sei que a gente fica muitas vezes indignado com algumas coisas, mas entenda uma coisa, a pessoa que está ofendendo sua fé, ela não está buscando verdade. Veja, o simples fato de uma pessoa estar ofendendo sua fé, ela já está fechada à ação do Espírito Santo. Tanto é que um apologista católico de verdade, ele não ofende a fé de ninguém. Porque um apologista católico de verdade, cheio do Espírito Santo, ele não ofende ninguém. No máximo, ele vai confrontar ideias com argumentos, ele vai confrontar argumentos com argumentos. Mas o que nós vemos na internet são católicos e não católicos que não se respeitam e que, inclusive, os católicos mostram que não tem Espírito Santo algum. Tá certo? Então, cuidado com isso. Então, depois que você for aprendendo mais, aí você vai debatendo, mas com respeito, tá certo? Sem aquele espírito de rivalidade, aquele espírito de briga. E o terceiro argumento, meu mouse aqui fez a questão, fez o favor, né, da pilha se soltar. O terceiro conselho é o seguinte: tente ser ativo na igreja, mas não seja ativista na igreja. Como assim? Se você conseguir conciliar a sua vida profissional, a sua vida de trabalhos, tente entrar numa comunidade, tente entrar numa paróquia. Tá bom? Tente participar, tente ter uma vida em comunidade. Mas não permita que a sua vida católica torne-se uma espécie de ativismo católico. Como assim? Todo dia você está na igreja, de segunda a segunda. Todo dia. Fazendo alguma coisa, resolvendo alguma coisa de pastoral, ajudando o padre nisso, ajudando o vigário naquilo. Parece bonito. Parece bem intencionado, e realmente pode ter boa intenção. Só que nós temos que entender que às vezes as boas intenções, né, elas causam péssimas consequências espirituais. Então tem que ter muito discernimento para conseguir perceber isso. Tá? Eu mesmo, se eu fosse um padre, se eu fosse um pároco de uma paróquia, e eu visse ali as donas de casa, os pais de família na igreja de segunda a segunda, eu ia chamar cada um para conversar. Ia buscar entender o porquê que eles estão na igreja todo dia. Se não estiver rezando, se não estiver adorando e se não tiver missa na igreja todo dia, na minha opinião, não tem motivo para você estar lá todo dia. Tá? Eu vivia muito isso quando eu era do grupo de oração, né? E isso me cansou muito. Quase que acaba com a minha vida espiritual. Não estou falando mal de grupo de oração, mas tem essa questão. Se você não tomar cuidado, alguns grupos de oração exigem que você esteja lá praticamente todo dia. Tá? E é o seguinte... se for missa todo dia é uma coisa, se for adoração todo dia é uma coisa. Agora, estar na paróquia todo dia só para estar lá resolvendo assuntos, participando de reuniões, às vezes é uma reunião para marcar outra reunião, e quando você vai para outra reunião é para marcar outra reunião, nunca chega a lugar nenhum, é só burocracia. Eu sei que no começo, quando a gente está cansado, né, desse peso que muitas vezes recai em nossas costas dentro de uma paróquia, a gente fica com receio de sair. Ah, mas se eu sair, se eu me afastar um pouco, se eu descansar, se eu for menos vezes na paróquia durante a semana, vão me criticar, o padre vai ficar chateado. Meu irmão, quem quiser ficar chateado, que fique. Mas a sua vida espiritual está em primeiro lugar. E para ser um bom católico, para ser um bom cristão, não precisa estar na paróquia todo santo dia. Tá certo? Isso aqui é muito importante. Durante o tempo, a vida espiritual de muita gente vai se esvaziando por causa disso. Estão servindo a Deus sem ter intimidade com Deus. É possível. É muito possível servir a Deus sem ter intimidade com Deus. Tá certo? Infelizmente. E vamos lá. Agora eu vou dar 2 conselhos políticos. Isso aqui pega muita gente. Inclusive, tem gente que vai se desinscrever aqui do canal só por causa disso aqui. Tá? Primeiro conselho político. A Igreja Católica, ela não é nem de esquerda e nem de direita. Somente pessoas totalmente ignorantes sobre a fé acham que a Igreja tem um lado político. Não tente usar a sua fé para politicagem. Além de mostrar que você não entende nada de catolicismo, você atrapalha na evangelização. Então é isso.
eu sou bem direto. A Igreja Católica não é de esquerda, não é de direita. Ah, Marcos, mas eu ouvi uma pessoa dizer que a Igreja defende pautas de esquerda. Ah, mas a Igreja defende algumas pautas de direita. Sim, a Igreja defende pautas. A Igreja defende pontos. Inclusive, a Igreja tem uma doutrina social que, em alguns casos, se parece um pouco com as pautas da esquerda, em outros casos se parece um pouco com as pautas da direita. Mas não é que a igreja esteja dividida, não é isso, tá? É que a igreja defende pautas. Inclusive, antes de 1789 já existia igreja, tá? Antes de existir direita e esquerda. A igreja, por exemplo, defende, o direito à propriedade, que é uma pauta mais da direita. Não significa que ela seja de direita. O problema é que as pessoas acham que porque duas pessoas defendem a mesma ideia, as duas pessoas são iguais. Devem dar as mãos e se abraçarem. Não é assim que funciona. A igreja defende o direito do trabalhador. A igreja é contra totalmente a exploração do empregador sobre o empregado, que é uma pauta mais voltada para a esquerda e todo mundo sabe disso. A igreja é contra o aborto, que é uma pauta mais voltada para a direita, tá certo? A igreja, ela é contra as drogas, que também é uma pauta mais voltada para a direita. E nós temos outras coisas, tá certo? A igreja defende o meio ambiente. Para quem não sabe, a Igreja Católica não quer que tudo seja destruído, não quer que os animais sejam mortos, extintos, não quer que a floresta amazônica seja destruída, que é uma pauta mais à esquerda. Perceba como é só você ser inteligente. A Igreja Católica, ela defende pautas, ela defende pontos, e que, por acaso, alguns se parecem com a esquerda, outros se parecem com a direita. Tá? Só que, olha como é interessante. A Igreja, ela defende a vida. Tá? Ela defende a vida. Ela é contra o aborto. Só que ela é contra o aborto da concepção até o fim natural. E países direitistas liberais, eles também são contra o aborto. Mas eles são a favor da eutanásia, são a favor da laqueadura, que também é uma espécie de aborto. Tá certo? Não se preocupam. Vou aqui dar um exemplo, tá? Durante a pandemia, a direita queria abrir a economia com o argumento de que iriam morrer só velhos, iriam morrer só pessoas com comorbidade. Ah, só quem tem comorbidade vai morrer. A igreja, ela defende a vida, ela é contra o aborto, a direita também é contra o aborto, só que quando a gente continua se aprofundando na pauta, a igreja defende a vida de todas as formas. Inclusive a igreja é contra a pena de morte, normalmente a direita defende a pena de morte. Então perceba, muitas vezes, alguns esquerdistas e direitistas, de maneira demoníaca, tá certo? Eles se apropriam da doutrina católica para dizer que, tá vendo? A Igreja Católica defende as mesmas pautas que eu defendo. Pode até defender algumas parecidas, tá? Até por uma questão de razão natural, de direito natural. Mas muitas vezes, quando a gente continua comparando, não é totalmente igual. Tá certo? A Igreja Católica, ela é a favor da preservação do meio ambiente. A esquerda também é. Só que a Igreja Católica, ela não trata a preservação do meio ambiente de uma forma histérica como a esquerda trata. A Igreja Católica defende os animais, a esquerda também defende. Só que a esquerda muitas vezes defende mais um animal do que um ser humano. A Igreja Católica não faz isso. Então entenda, tá certo? A igreja, ela não tem um lado político. A igreja defende verdades, defende pontos de sua fé, de sua doutrina, e que muitas vezes são bem parecidos com aquilo que a direita defende, aquilo que a esquerda defende. Vou dar um exemplo. Mais um exemplo, tá? A igreja, ela defende a liberdade, o direito do cidadão se defender. Inclusive, a igreja não é contra a posse de armas. Aí a direita diz, tá vendo? A Igreja Católica é de direita. Pera lá. Normalmente o que a direita defende? Que o bandido tem que ser morto em qualquer circunstância. Não é isso que a Igreja Católica defende. Tá certo? A partir do momento, por exemplo, que o criminoso não está mais oferecendo risco à vida do cidadão, não existe mais direito à liberdade, né? Não existe mais ali o direito de, infelizmente, ter que tirar a vida do criminoso. Eu pergunto, é isso que você vê a direita brasileira falar? Não.
O cara tem que ser morto de qualquer forma. Entendeu? Então, veja, são pautas que parecem que são idênticas, mas não são. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Não use, tá certo? Não use a sua fé para fazer politicagem. Por quê? Quem for inteligente vai perceber que você é um ignorante. Vai perceber que você não sabe o que está falando. Tá bom? E o segundo conselho político é: não entre em bolhas virtuais ou presenciais que sejam politiqueiras, que vão instrumentalizar a fé para a politicagem. Essas pessoas são doentes e vão adoecer você com o tempo. Você também vai ficar doente com o tempo. Chegará uma hora que a fé para eles e para você perderá totalmente a transcendência. Será meramente uma bandeira política. Vai chegar uma hora que o senso transcendente vai desaparecer do seu coração. E quando você lembrar da fé católica, você vai lembrar tão somente numa perspectiva política. Não faça isso. Não entre nessas bolhas virtuais. Tá? Porque eu não preciso citar o nome aqui, que eu já gravei tantos vídeos aqui nesse canal, tá? Sobre isso, sobre bolhas. Não entre em bolhas. Não entre em bolhas online, não entre em bolhas virtuais. Eles vão ferrar a sua cabeça. Você vai adoecer, até porque eles são doentes. Tá bom? Eles são doentes. Se você gostou, se inscreva no canal. E se você não gostou, porque com certeza vai ter alguma choradeira, porque eu disse que a Igreja Católica não é de esquerda nem de direita. Pode chorar aqui nos comentários. Tá? Pode chorar, fica à vontade, fica à vontade. É isso, até a próxima, se Deus quiser. E sob hipótese alguma, eu dou minha palavra. Se Deus quiser, enquanto meu coração bater, esse canal aqui nunca vai se prostituir, nem para a esquerda, nojenta e corrupta, nem para essa direita imunda, que usurpou a fé cristã no Brasil. Enquanto eu for vivo, eu te dou a minha palavra, que esse canal aqui nunca vai se prostituir para esses dois lados diabólicos que existem aqui no Brasil e no mundo. Tá bom? Até a próxima.